Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite de muitas bênçãos nessa noite de segunda-feira. Que o Senhor venha falar conosco por intermédio da sua palavra. Hoje, dia 30 de janeiro, mês chegando ao seu final. Talvez tenha sido um mês de adversidade, de lutas, de problemas que surgiram, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele te sustentou até esse momento. E que essa palavra sirva para esse renovo diário, para esse sustento diário que Deus tem te dado. Eu peço desde já que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Tem os 3 projetos que eu tenho anunciado diariamente, tem um WhatsApp aqui embaixo disponível para mais informações e também aparece o ícone com o vídeo específico sobre os 3 projetos, para que você possa ali ter acesso a informações e detalhes sobre cada um deles. A palavra de Deus, ela nos diz assim, a nossa meditação nessa noite vai estar lá em Gênesis 26, faremos a leitura no versículo 18, diz assim a palavra de Deus. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhe deu os mesmos nomes que já o seu pai lhe havia posto. Isaque aqui ele se pôs a realizar uma obra que era desentulhar os poços e tomar posse deles. Os poços que foram cavados, como diz o texto anteriormente, pelo seu pai Abraão, só que por algum motivo foram entulhados. Por algum motivo alguém foi lá e fechou aqueles poços, mesmo sendo uma fonte necessária, mesmo sendo um recurso vital, né? Ainda mais naquele contexto, aquela terra muito seca, muito árida, muito deserta. E quando eu analiso esse texto, eu gosto muito de meditar nessa palavra, porque é uma palavra que o Senhor diversas vezes falou comigo, porque as pessoas entulham os nossos poços. O adversário entulha, ele usa pessoas, não sejamos diretos aqui, porque é uma realidade, né? E o inimigo ele faz de tudo para obstruir os projetos, os desígnios de Deus na nossa vida e impedir com que venhamos a alcançar os recursos de Deus, aquilo que flui para atender às nossas necessidades. Então, o que será que entulha, né, na nossa vida os poços, impedindo de a água agir, de a água fluir? Eu tenho algumas respostas, e aqui eu vou falar até por experiência própria, porque eu vi isso acontecer na minha vida, né, e eu vi que essas coisas de fato elas entulham os nossos poços. Pouca oração, pouca leitura bíblica e meditação, ouvir e ver coisas que contaminam a nossa vida espiritual, não discernir o santo do profano, ou seja, tudo pode, tudo vale, não tem problema nenhum, né? E a gente não conseguir discernir essa questão de ouvir e ver coisas que contaminam. Eu estava uma vez conversando com um irmão e ele estava falando que ele estava se sentindo muito oprimido. E ele não via motivo para aquilo tudo, porque não tinha brecha, a vida dele estava diante do altar, estava certinho, na presença de Deus, orando, né? Só que, de uma maneira despretensiosa, o assunto mudou e ele soltou de repente que ele não perdia um filme de terror. E aí, assim, Invocação do Mal, A Morte do não sei o quê, uns filmes assim, sabe? Bem oprimidos mesmo. Eu falei, varão, tá aí, tá explicado. Quem morará no céu, né? O cidadão do céu, aquele que lança para longe de si, dos seus olhos, o ganho de opressão. Então, às vezes, os nossos poços são entulhados. São coisas que nós não percebemos, mas se fizer uma análise, não precisa ser nenhuma análise tão minuciosa. Se a gente atentar um pouquinho, a gente consegue ver coisas que ali entulham os nossos poços. Ou seja, que tapam o acesso da palavra, da presença de Deus no nosso coração. E aí a nossa fé ela encolhe, ela vai diminuindo, né? Porque o poço ele era um reservatório de água, e a água era essencial para a vida naquele deserto. Da mesma forma, a palavra de Deus ela é o que nos dá a fé vem pelo ouvir pela palavra. E essa fé, essa palavra é essencial no deserto dessa vida. Então, como desentulhar? Como limpar o caminho das águas? Abrir novamente os caminhos das fontes?
ou seja, restabelecer a comunhão com Deus. A palavra fala que cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Gênesis 26, 19. Cavaram um poço novo e encontraram um tesouro, essa é a verdade. Porque todos os poços comuns cavava-se e ali se esperava a água juntar, devagar no fundo do poço devido à chuva. Então era água, eram poços, cisternas rotas, eram poços que acumulavam a água da chuva quando chovia. Era uma situação, o orvalho, então se aguardava ali muito tempo para ter aquela água parada e aquela quantidade muito limitada. A palavra fala que Isaac cavou, mas o poço dele era um poço de água nascente, ou seja, um manancial de água que estava preso sob solo rochoso. Então, quando eles cavaram, furando a pedra, a água ela começou a jorrar rapidamente. Nós temos os poços antigos, que são porções limitadas que Deus nos deu, experiências que tiveram a sua utilidade na nossa vida, tiveram a sua importância, mas é como o poço comum, é uma porção limitada, foi algo para aquele tempo, para aquele momento. Agora, o poço novo, o poço de água nascente, a água dele se renovava todos os dias, era uma fonte inesgotável, era uma fonte interminável. Isso fala da nossa experiência, da nossa vida com Deus, da nossa jornada, cada dia sendo renovada, experiências diárias com o Senhor, nosso devocional, a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa experiência, a obra de Deus, o Evangelho como uma prática, uma forma de vida, e não como um meio de vida. A água do poço furado ali, como cisterna, era um recurso pontual para aquele momento, era um meio. A água da fonte, a água que jorrava da rocha, a rocha aqui tipificando Jesus, era uma forma, era algo que não seria pontual, momentâneo, passageiro, sazonal, não, constante. Seria algo constante. Deus quer dar constância a muitas coisas na sua vida. Deus quer que você encontre esse manancial. Há um poço de água nascente. Há uma bênção para você. Olha, não importa o que está ao redor. Ao redor de Isaac havia fome, havia seca, havia sede, havia aridez, havia impossibilidade, havia terra infértil, havia terra cheia de pedras. Só tinha coisa ruim. Não importava. A estabilidade de Isaac não estava ao redor dele, em Gerar. A estabilidade de Isaac não estava ali no vale de Gerar, nas possibilidades humanas, nos recursos humanos. Não, a estabilidade de Isaac estava em Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã, essa economia, como está a economia, o dólar, as bolsas de valores, pouco importa. A nossa estabilidade está em Deus. A nossa estabilidade está no Senhor. Deus fez Isaac prosperar numa terra onde ninguém prosperava, onde todos estavam partindo, fugindo dali. E Deus mandou ele ficar. E Deus fez ele prosperar num lugar onde ninguém tinha esperança de prosperidade, de crescimento. Não havia esperança naquele lugar, mas Deus fez. Porque a esperança não estava no lugar, a esperança estava em Deus. A esperança não está nas circunstâncias, nas possibilidades humanas. Está em Deus, no Senhor. Eu não sei o que foi ou quem foi, quais foram as circunstâncias que levaram a esses poços estarem entulhados na sua vida, mas Deus manda te dizer: eu estou desentulhando poços, eu estou abrindo, eu estou fazendo jorrar fontes, um manancial de bênção sobre a tua vida. Deus prosperou Isaac ali naquele lugar, um lugar de muitas limitações, dificuldades, mas Deus prosperou. E ali ele fez um cântico, ao Senhor: brota, ó poço, entoai cânticos, poços que os príncipes cavaram. Nobres do povo abriram como cetro, como seus bordões do deserto partiram para Mataná. Cantaram ali, Lá no passado eles fizeram esse cântico ao Senhor: brota, ó poço. Deus está fazendo brotar. Eu sempre digo, Deus traz à existência, a Bíblia nos diz isso, aquilo que não existe. E Deus leva à inexistência as dificuldades que existem.
some, doença que some, dificuldade que some, agravo que some, opressão que some, vai embora, desaparece. Nosso Deus, Ele do nada, tudo Ele faz. Não precisa ter coisa alguma, não precisa ter possibilidade nenhuma. Deus já está fazendo uma obra na sua vida. Tá bom, descansa esse coração, hein? Hora de ansiedade, de preocupação e de desespero. Na confiança estará a sua vitória. Deus te abençoe. A paz do Senhor.